certo fetiche pelo tribunal do júri popular. Com razão. Se tem uma coisa que um dia me atraiu para a advocacia criminal, quer dizer, não o suficiente, porque eu me tornei um advogado criminalista, foi o tribunal do júri. Para que o nosso espectador entenda, o tribunal do júri é composto por populares, por quaisquer pessoas do povo. Há uma certa recorrência, a gente sabe, né? Tem gente que gosta de... Eu não sei disso. Há o sorteio mesmo, assim? Então, tem gente que... Que grupo? Tem gente que... As pessoas não devem saber, eu também não sei. Tem gente que se voluntaria e que recorrentemente... Um grupo de voluntários e nesse grupo... Que recorrentemente é chamado. Mas tem outros que são aleatoriamente chamados. E se o cara não quiser ir, pode? Pode. Mais ou menos. O Nero vai te explicar. Mas o mais interessante disso tudo é que tem uma ciência por trás da escolha. Porque os advogados de defesa e os promotores podem escolher Sim. um número, uma quantidade. Não aqui. Há uma lista anual. Isso. E a partir daí servem 25. Uhum. Sorteiam-se 7. Isso. A defesa pode recusar, sem dizer o motivo, 3. Tem veto. E a acusação pode recusar 3. Então vamos lá de novo. Há uma lista inicial. Uma lista anual. Inclusive, então, acabaram uma certa mudança. E tem alguma paridade homem e mulher? Não necessariamente. Mas os experts recusam, por exemplo, ouvi dizer, mulheres tendem a condenar menos do que homens, ou coisas assim. Não, é que eu estou pensando difícil, assim, sabe por quê? Porque o voto no júri não é falado, ninguém sabe como eles votaram. Mas, por exemplo, um caso de feminicídio, se você, o advogado não pode arguir que tem um número maior de mulheres, no caso da morte de um negro assassinado por um você branco, pode, por intuição, um crime, por exemplo, morreu uma mulher, bom, talvez não seja bom, foi sorteada uma mulher, 2, 3, você não vai querer um júri só de mulheres. Então, você, imotivadamente, por faro, por intuição, você recusa. Mas a beleza... Mas o bonito é o seguinte, o julgamento do júri é correto, porque é impossível. Vamos imaginar o seguinte, 3 recusam para cá, 3 recusam para lá. Você só tem certeza, em tese, de um jurado. E tem que ser sorteado. Calma, um pouco, calma. Só para o espectador entender. Então, em primeiro lugar, nós estamos falando de gente que não entende de direito. Gente que não é versada em direito. Perfeito. Que não entende, nunca leu o Código Penal, supostamente nunca leu o Código Penal, nunca leu o Código de Processo Penal, que vai conhecer os fatos do processo a partir da leitura do processo, imagino, da fala do promotor, do acusador e da fala do defensor, do advogado de defesa. Gente que vai se submeter mais ou menos ao clamor popular, à opinião da imprensa, mas que, fundamentalmente, será influenciado pela qualidade técnica do defensor e do acusador. Ou seja, isso para um acusador, isso para um defensor, é o que há de mais bonito. Porque o juiz, enfim, ele está numa situação técnica privilegiada. Ele pode fazer as perguntas que ele quiser, ele pode abrir instrução, ele pode mandar produzir provas, ele pode... enfim... É um prato cheio para um bom advogado ou para um bom... Agora, há mistérios insondáveis. Um grande advogado que foi diretor do sistema penal, Augusto Thompson, tem um livro muito bom, Quem São os Criminosos, outro, Questão Penitenciária. Ele era um grande orador, um argumentador exímio e com um cabedal considerável de conhecimento. Ele estava fazendo júri contra um promotor muito fraco. Eu estava assistindo, porque por alguma razão eu tinha interesse no caso. Pois bem, o promotor aparteava, incomodava e tal. E eu não estava entendendo aquela boa vontade exagerada. No intervalo eu cheguei ao Thompson, vem cá. Pô, o cara está passando os limites, você não vai, desculpe eu dizer isso, você não vai impedir isso, dizer que a palavra lhe seja assegurada. Ele falou, o promotor é muito fraco. Se eu fizer isso, ele vai sensibilizar os jurados e eu posso perder o júri pela fraqueza do meu adversário. Eu vou deixar ele se desgastar com isso. Vão irritar-se com ele. E eu tenho que ter tranquilidade de suportar essa conduta imprópria. Então, tem essa coisa, assim, que você não pode imaginar. Às vezes, por exemplo, em julgamento político, eu me recordo do Alcione no julgamento, vamos falar de tortura? Não, sempre se falava, sempre se denunciava. Mas ele começa a defesa, eu não vou falar de tortura, porque todo mundo sabe que todos foram torturados. Então não vamos perder tempo com isso. O artigo 9º do Código de Processo Penal Militar diz que o inquérito é
é uma apuração provisória, e o artigo 297 diz que a convicção tem que se formar pelo conjunto das provas colhidas em juízo, ou seja, observando o contraditório. O Código de Processo Penal Militar era bom, muito melhor do que o Código de Processo Penal Comum, que veio a ser modificado muitos anos depois, de 2009, colocando no artigo 155 um preceito semelhante àquele a exigir prova judicial para condenar. O que, na verdade, nem sempre é observado, porque os tribunais acabam sendo muito condescendentes. Quantos você fez, tribunal de júri? Quantos? Quantos? Eu nunca contei. Mas assim... Mas dezenas. E nunca já aconteceu de você ganhar o que você tinha certeza de que ia perder e também o contrário? Já aconteceu. Já aconteceu. De perder o que você achava que era... Sim. Olha, a minha estatística é boa, graças a Deus, né? Senão não me procuravam. Né? Eu nunca fiz conta. Agora vamos falar um pouco de delação premiada, que mudou a história do Brasil para muito pior. Né? Por que não? Né? A delação premiada. Quais são as suas reservas? Eu queria, assim, as político-filosóficas e até as técnicas. E por que a delação no Brasil não é a tal da barganha nos Estados Unidos? São coisas diferentes. Vamos lá. Né? Porque a barganha assim, é uma coisa muito rápida, muito assim. Vamos trocar aí, tudo bem, você assume que você matou, fica 5 anos e... Ou pior, nós vamos te condenar a 298 anos. Isso. Se você assumir, fica 2 anos preso. 2 anos preso, isso. Então, primeiro, eu considero, ninguém dirá isso, para mim, delação premiada seria até inconstitucional. Porque você tem o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, e tem o artigo 29 do Código Penal, que trata do concurso de agentes, cuja regra é mandamental no sentido de que quem concorre para o crime incide nas penas que lhe são cominadas. Como é que você pode dizer, o Estado, olha, você aqui, você fez tudo de ruim, você é da máfia, você é isso, mas você confessa, você vai... mas eu te libero. E isso é de uma injustiça. Sabe que eu já escrevi isso também, tanta porrada, eu juro por Deus, eu te mandar o texto. E não só você faz isso, como ainda acusa o outro. Não, e depois você vira agora, auxiliar do órgão acusador. Agora, tem mais. Muitos que fizeram, depois se arrependeram. Eu fui procurado, eu perdi todos os meus clientes na Lava Jato, porque todos caíram na delação. Eu tive muitos clientes e deixei de ter todos, com muito gosto e com muita satisfação, porque... eu não me sentiria... Perdeu muito dinheiro também, confesso. Perdi. É um caso de submissão. Mas não me arrependo. É um caso de submissão. Deu para sobreviver. Princípios, submissão dos interesses pelos princípios. Os princípios são tudo, né? Você se sentir bem. Aquela frase eu já repeti 20 vezes, mas quando a frase procede, a gente pode repetir. O Darcy Ribeiro foi derrotado na educação dos índios e tal, mas ele não se sentiria bem do lado daqueles que o derrotaram. Isso. Então a delação deu dinheiro para advogados, deu prestígio, criaram uma cadeira de delacionista, que não existe em faculdade nenhuma. E pior, no Brasil, com tergiversação, que o advogado do delator torna-se advogado do delatado, e assim sucessivamente. Isso aconteceu toda hora na Lava Jato. Virou uma indústria, né? Uma indústria. É possível combater organizações criminosas sem delação premiada? Eu acho que sempre é possível. Não é, mas assim, olha só. De maneira eficiente. Mas só uma questãozinha antes, Valfrido, não esqueça. Por que é que ela não é a barganha? A barganha é uma coisa... Nos Estados Unidos, primeiro, o juiz não participa de quase nada. E o princípio da ação penal nos Estados Unidos é um princípio discricionário. A ação penal no Brasil é obrigatória. Então, identificada a participação daquelas pessoas que, na investigação, foram apontadas como praticantes de um ilícito penal, todos têm que ser denunciados. Nos Estados Unidos, não. É o princípio da discricionariedade. E um professor de Colômbia disse, em certo momento, que eles acham o sistema dele mais eficiente porque, simplesmente, quando o réu confessa, há uma certeza da culpa, que é um equívoco. O que há de episódios na literatura, o Projeto Inocência, que aqui adora, cuida disso, e outros mais, sim, mostrando aqueles erros absurdos. Então, é uma falácia. Eu acho que a delação não pode ser estimulada porque você prestigia o Silvério dos Reis, o Calamar. Você não pode formar uma boa sociedade. Isso é feito desde criancinha. Joaquim Silvério dos Reis, o traidor da Conjuração Mineira. E ganhou dinheiro e tal. Nos Estados Unidos também, os americanos fizeram uma espécie de polícia privada dentro das empresas. Isso é um tema polêmico, né?
quando você entra no campo de investigação defensiva e na questão de você ser preservado e dizer que algum funcionário fez isso ou fez aquilo e tal, eu não acho que isso seja uma coisa razoável. Cecília Meirelles diz sobre Joaquim Silvério, há a grandeza e ao roer dos vermes, né? Eu não me sentiria bem e não me vejo, quando você pergunta, segurança pública, se eu for opinar, eu serei contra radicalmente delação. Mas agora tem a questão que o Valfredo colocou, é possível? É possível combater as tem que ser criminosas sem delação premiada? Por que não? Eu vou inverter. Não só delação premiada, eu vou lá, infiltração de agente. Calma, pera lá. Delação criminal, delação premiada, infiltração de agente, quebra de sigilo telemático, telefônico, sigilo fiscal. Todos esses elementos de coleta de prova. Vamos lá. E não apenas em relação ao traficante da boca de fumo, da biqueira, como se diz, mas do financiador do tráfico e de gente que lava dinheiro do tráfico. Bom, eu tenho que acreditar... Aqui numa avenida, eventualmente numa avenida... Tem uma avenida muito importante, especialmente o setor imobiliário também tem muito. Isso. Eu tenho que acreditar que a investigação evolua do ponto de vista científico, do ponto de vista de você buscar elucidar os comportamentos que são antissociais. Se você envereda agente infiltrado, você pode retardar uma ação. Esse conúbio é muito perverso, não dá para se acreditar nisso. De que participa, em última análise, o Ministério Público, o juiz. Eu comecei a falar da súmula 14 e não concluí, um equívoco dos advogados do Brasil, Conselho Federal, quando antigamente eles faziam o seguinte, escondiam prova e de repente a prova aparecia. Hoje, a pretexto de que o advogado tem acesso ao inquérito, aí veio o pertence num voto que, leading case, que ensejou a súmula 14, ele diz sim, em relação às diligências já concluídas, aquelas que estejam em andamento, não. Quem é que decide isso? Eu acho que você, quando está numa investigação e o camarada é levado à prisão, tem que prestar um depoimento, você tem que abrir tudo que tem contra o cara. Não pode ficar nesse jogo de esconder. É uma coisa inadmissível. A forma de julgar é medieval. É um escarmento. Como se procedia? 6 da manhã, prisão, televisão presente. Uma situação inteiramente... Você vê a polícia entrar, abre o armário do investigado, coisas pessoais da mulher, mexem naquilo e tal. É vexaminoso, é um negócio assim, indigno. O Estado não pode fazer isso, no meu modo de ver. Não pode, não deve. Busca e apreensão, sim, episodicamente.